Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um conto. Antes da história, quero pedir duas coisas. A primeira, que você se inscreva no canal. É de graça. A segunda é que eu tenho um Apoia-se. Vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Se puder me ajudar, eu agradeço. Então, boa história! Galeria Póstuma, de Machado de Assis. Capítulo 1. Não se descreve a consternação que produziu em todo o engenho velho, e particularmente no coração dos amigos, a morte de Joaquim Fidelis. Nada mais inesperado. Era robusto, tinha saúde de ferro, e ainda na véspera fora a um baile, onde todos o viram conversador e alegre. Chegou a dançar a pedido de uma senhora sexagenária, viúva de um amigo dele, que lhe tomou do braço e lhe disse: venha cá, vamos mostrar a estas criançolas como é que os velhos são capazes de desbancar tudo. Joaquim Fidelis protestou sorrindo, mas obedeceu e dançou. Eram 2 horas quando saiu, embrulhando os seus 60 anos numa capa grossa. Estávamos em junho de 1879, metendo a calva na carapuça, acendendo um charuto e entrando lepidamente no carro. No carro é possível que cochilasse, mas em casa, malgrada a hora e o grande peso das pálpebras, ainda foi à secretária, abriu uma gaveta, tirou um de muitos folhetos manuscritos e escreveu durante 3 ou 4 minutos umas 10 ou 11 linhas. As últimas palavras eram estas: em suma, baile chinfrim, uma velha gaiteira obrigou-me a dançar uma quadrilha. À porta, um crioulo pediu-me as festas. Chinfrim. Guardou o folheto, despiu-se, meteu-se na cama, dormiu e morreu. Sim, a notícia consternou a todo o bairro. Tão amado que ele era, com os modos bonitos que tinha, sabendo conversar com toda a gente, instruído com os instruídos, ignorante com os ignorantes, rapaz com os rapazes, e até moça com as moças. E depois, muito serviçal, pronto a escrever cartas, a falar a amigos, a consertar brigas, a emprestar dinheiro. Em casa dele reuniam-se à noite alguns íntimos da vizinhança e às vezes de outros bairros, jogavam o voltarete ou o whist, falavam de política. Joaquim Fidelis tinha sido deputado até a dissolução da Câmara pelo Marquês de Olinda em 1863. Não conseguindo ser reeleito, abandonou a vida pública. Era conservador, nome que a muito custo admitiu, por lhe parecer galicismo político. Saquarema é o que lhe gostava de ser chamado, mas abriu mão de tudo. Parece até que nos últimos tempos desligou-se do próprio partido, e afinal da mesma opinião. Há razões para crer que, de certa data em diante, foi um profundo cético e nada mais. Era rico e letrado, formara-se em direito no ano de 1842. Agora não fazia nada e lia muito. Não tinha mulheres em casa, viúvo desde a primeira invasão da febre amarela, recusou contrair segundas núpcias, com grande mágoa de 3 ou 4 damas que nutriram essa esperança durante algum tempo. Uma delas chegou a prorrogar perfidamente os seus belos cachos de 1845 até meados do segundo neto. Outra, mais moça e também viúva, pensou retê-lo com algumas concessões, tão generosas quão irreparáveis. Minha querida Leocádia, dizia ele nas ocasiões em que ela insinuava a solução conjugal, por que não continuaremos assim mesmo? O mistério é o encanto da vida. Morava com um sobrinho, o Benjamin, filho de uma irmã, órfão desde tenra idade. Joaquim Fidelis deu-lhe educação e fê-lo estudar, até obter diploma de bacharel em ciências jurídicas no ano de 1877. Benjamin ficou atordoado. Não podia acabar de crer na morte do tio. Correu ao quarto, achou o cadáver na cama, frio, olhos abertos e um leve arregaço irônico ao canto esquerdo da boca. Chorou muito e muito. Não perdia um simples parente, mas um pai terno, dedicado, um coração único. Benjamin enxugou enfim as lágrimas, e porque lhe fizesse mal ver os olhos abertos do morto, e principalmente o lábio arregaçado,
consertou-lhe ambas as coisas. A morte recebeu assim a expressão trágica, mas a originalidade na máscara perdeu-se. Não me digam isto, bradava daí a pouco um dos vizinhos, Diogo Vilares, ao receber notícia do caso. Diogo Vilares era um dos 5 principais familiares de Joaquim Fidelis. Devia-lhe o emprego que exercia desde 1857. Veio ele, vieram os outros 4, logo depois, um a um, estupefatos, incrédulos. Primeiro chegou Elias Xavier, que alcançara por intermédio do finado, segundo se dizia, uma comenda. Depois entrou o João Brás, deputado que foi, no regime das suplências, eleito com o influxo do Joaquim Fidelis. Vieram, enfim, o Fragoso e o Galdino, que lhe não deviam diplomas, comendas nem empregos, mas outros favores. Ao Galdino adiantou ele alguns poucos capitais, e ao Fragoso arranjou-lhe um bom casamento. E morto para todo sempre. De redor da cama fitavam o rosto sereno e recordavam a última festa, a do outro domingo, tão íntima, tão expansiva, e mais perto ainda, a noite da antevéspera, em que o voltarete do costume foi até às 11 horas. Amanhã não venho, disse-lhes o Joaquim Fidelis. Vou ao baile do Carvalhinho. E depois? Depois de amanhã, cá estou. E à saída, deu-lhes ainda um maço de excelentes charutos, segundo fazia, às vezes, com um acréscimo de doces secos para os pequenos e 2 ou 3 pilhérias finas, tudo esvaído, tudo disperso, tudo acabado. Ao enterro acudiram muitas pessoas gradas, 2 senadores, um ex-ministro, titulares, capitalistas, advogados, comerciantes, médicos, mas as argolas do caixão foram seguras pelos 5 familiares e o Benjamim. Nenhum deles quis ceder a ninguém esse último obséquio, considerando que era um dever cordial e intransferível. O adeus do cemitério foi proferido pelo João Brás, um adeus tocante com algum excesso de estilo para um caso tão urgente, mas enfim desculpável. Deitada a pá de terra, cada um se foi arredando da cova, menos os 6 que assistiram ao trabalho posterior e indiferente dos coveiros. Não arredaram pé antes de ver cheia a cova até acima, e depositadas sobre elas as coroas fúnebres. Disse ele. Entraram, almoçaram. Ao almoço falaram do morto. Cada um contou uma anedota, um dito. Eram unânimes no louvor e nas saudades. No fim do almoço, como tivessem pedido uma lembrança do finado, passaram ao gabinete e escolheram à vontade, este uma caneta velha, aquele uma caixa de óculos, um folheto, um retalho qualquer íntimo. Benjamim sentia-se consolado. Comunicou-lhes que pretendia conservar o gabinete tal qual estava. Nem a secretária abrira ainda. Abriu-a então, e, com eles, inventariou o conteúdo de algumas gavetas. Cartas, papéis soltos, programas de concertos, menus de grandes jantares. Tudo ali estava de mistura e confusão. Entre outras coisas, acharam alguns cadernos manuscritos, numerados e datados. Um diário, disse Benjamim. Com efeito, era um diário das impressões do finado, espécie de memórias secretas, confidências do homem a si mesmo. Grande foi a comoção dos amigos. Lê-lo era ainda conversá-lo. Tão reto caráter, tão discreto espírito. Benjamim começou a leitura, mas a voz embargou-se-lhe depressa e João Brás continuou-a. O interesse do escrito adormeceu a dor do óbito. Era um livro digno do prelo. Muita observação política e social, muita reflexão filosófica, anedotas de homens públicos, do Feijó, do Vasconcelos, outras puramente galantes, nomes de senhoras, o da Leocádia, entre outros. Um repertório de fatos e comentários. Cada um admirava o talento do finado, as graças do estilo, o interesse da matéria. Uns opinavam pela impressão tipográfica. Benjamim dizia que sim, com a condição de excluir alguma coisa, ou inconveniente ou demasiado particular, e continuavam a ler, saltando pedaços e páginas, até que bateu meio-dia. Levantaram-se todos. Diogo Vilares ia já chegar à repartição fora de horas. João Brás e Elias tinham onde estar juntos.
Galdino seguia para a loja. O Fragoso precisava mudar a roupa preta e acompanhar a mulher à Rua do Ouvidor. Concordaram em nova reunião para prosseguir na leitura. Certas particularidades tinham-lhes dado uma comichão de escândalo, e as comichões coçam-se. É o que eles queriam fazer lendo. Até amanhã, disseram. Até amanhã. Uma vez só, Benjamin continuou a ler o manuscrito. Entre outras coisas, admirou o retrato da viúva Leocádia, obra-prima de paciência e semelhança, embora a data coincidisse com as dos amores. Era a prova de uma rara isenção de espírito. De resto, o finado era exímio nos retratos. Desde 1873 ou 1874, os cadernos vinham cheios deles, uns de vivos, outros de mortos, alguns de homens públicos. Paula Souza, Aureliano, Olinda e etc. eram curtos e substanciais, às vezes 3 ou 4 rasgos firmes, com tal fidelidade e perfeição que a figura parecia fotografada. Benjamin ia lendo, de repente deu com o Diogo Vilares e leu estas poucas linhas. Diogo Vilares. Tenho-me referido muitas vezes a este amigo e falo-ei algumas outras mais, se ele me não matar de tédio, coisa em que o reputo o profissional. Pediu-me há anos que lhe arranjasse um emprego. Arranjei-lhe. Não me avisou da moeda em que me pagaria. Que singular gratidão! Chegou ao excesso de compor um soneto e publicá-lo. Falava-me do obséquio a cada passo, dava-me grandes nomes. Enfim, acabou. Mais tarde, relacionamo-nos intimamente. Conheci-o então ainda melhor. C'est le genre ennuyeux. Não é mau parceiro de Voltarete. Diziam-me que não deve nada a ninguém. Bom pai de família, estúpido e crédulo. Com um intervalo de 4 dias, já lhe ouvi dizer do ministério que era excelente e detestável. Diferença dos interlocutores. Ri muito e mal. Toda a gente, quando o vê pela primeira vez, começa por supô-lo um varão grave. No segundo dia, dá-lhe piparotas. A razão é a figura, ou mais particularmente as bochechas, que lhe emprestam um certo ar superior. A primeira sensação do Benjamin foi a do perigo evitado. Se o Diogo Vilares estivesse ali, releu o retrato e mal podia crer. Mas não havia negá-lo, era o próprio nome do Diogo Vilares, era a mesma letra do tio, e não era o único dos familiares. Folheou o manuscrito e deu com o Elias. Elias Xavier. Este Elias é um espírito subalterno, destinado a servir alguém, e a servir com desvanecimento, como os cocheiros de casa elegante. Vulgarmente trata as minhas visitas íntimas com alguma arrogância e desdém. Política de lacaio ambicioso, desde as primeiras semanas compreendi que ele queria fazer-se meu privado, e não menos compreendi que, no dia que realmente o fosse, punha os outros no meio da rua. Há ocasiões em que me chama a um vão da janela para falar-me secretamente do sol e da chuva. O fim claro é incutir nos outros a suspeita de que há entre nós coisas particulares. E alcança isso mesmo, porque todos lhes rasgam muitas cortesias. É inteligente, risonho e fino, conversa muito bem. Não conheço compreensão mais rápida. Não é poltrão nem maldizente. Só fala mal de alguém por interesse. Faltando-lhe interesse, cala-se. E a maledicência legítima é gratuita. Dedicado e insinuante. Não tem ideias, é verdade. Mas há esta grande diferença entre ele e o Diogo Vilares. O Diogo repete pronta e boçalmente as que ouve, ao passo que o Elias sabe fazê-las suas e plantá-las oportunamente na conversação. Um caso de 1865 caracteriza bem a astúcia deste homem. Tendo dado alguns libertos para a guerra do Paraguai, ia receber uma comenda. Não precisava de mim, mas veio pedir a minha intercessão 2 ou 3 vezes com um ar consternado e súplice. Falei ao ministro, que me disse: o Elias já sabe que o decreto está lavrado, falta só a assinatura do imperador. Compreendi então que era um estratagema para poder confessar-me essa obrigação. Bom parceiro de Voltarete, um pouco brigão, mas entendido. Ora, o tio Joaquim! Exclamou Benjamin levantando-se, e depois de alguns instantes reflexionou consigo. Estou lendo um Coração, livro inédito. Conhecia a edição pública, revista a expurgada.
Este é o texto primitivo e interior, a lição exata e autêntica. Mas quem imaginaria nunca? Ora, o tio Joaquim. E, tornando a sentar-se, releu também o retrato do Elias, com vagar, meditando as feições. Posto lhe faltasse observação, para avaliar a verdade do escrito, achou que em muitas partes, ao menos, o retrato era semelhante. Cotejava essas notas iconográficas, tão cruas, tão secas, com as maneiras cordiais e graciosas do tio, e sentia-se tomado de um certo terror e mal-estar. Ele, por exemplo, que teria dito dele o finado, com esta ideia folheou ainda o manuscrito, passou por alto algumas damas, alguns homens públicos, deu com o Fragoso, um esboço curto e curtíssimo, logo depois o Galdino, e 4 páginas adiante, o João Brás. Justamente o primeiro levara dele uma caneta, pouco antes, talvez a mesma com que o finado o retratara. Curto era o esboço, e dizia assim: Fragoso, homem honesto, maneiras açucaradas e bonito, não me custou casá-lo, vive muito bem com a mulher, sei que me tem uma extraordinária adoração, quase tanta como a si mesmo, conversação vulgar, polida e xoxa. Galdino Madeira, o melhor coração do mundo e um caráter sem mácula, mas as qualidades do espírito destroem as outras. Emprestei-lhe algum dinheiro, por motivo da família, e porque me não fazia feita. Há no cérebro dele um certo furo, por onde o espírito escorrega e cai no vácuo. Não reflete 3 minutos seguidos. Vive principalmente de imagens, de frases translatas, os dentes da calúnia e outras expressões, surradas como colchões, de hospedaria, são os seus encantos. Mortifica-se facilmente no jogo, e uma vez mortificado, faz timbre em perder e em mostrar que é de propósito. Não despede os maus caixeiros. Se não tivesse guarda-livros, é duvidoso que somasse os quebrados. Um subdelegado, meu amigo, que lhe deveu algum dinheiro durante 2 anos, dizia-me com muita graça que o Galdino, quando o via na rua, em vez de lhe pedir a dívida, pedia-lhe notícias do ministério. João Brás, nem tolo nem bronco, muito atencioso, embora sem maneiras, não pode ver passar um carro de ministro, fica pálido e vira os olhos. Creio que é ambicioso, mas na idade em que está, sem carreira e ambição, vai-se-lhe convertendo em inveja. Durante os 2 anos em que serviu de deputado, desempenhou honradamente o cargo. Trabalhou muito e fez alguns discursos bons, não brilhantes, mas sólidos, cheios de fatos e refletidos. A prova de que lhe ficou um resíduo de ambição é o ardor com que ainda a acata de alguns cargos honoríficos ou preeminentes. Há alguns meses, consentiu em ser juiz de uma Irmandade de São José e, segundo me dizem, desempenha o cargo com um zelo exemplar. Creio que é ateu, mas não afirmo. Ri pouco e discretamente. A vida é pura e severa, mas o caráter tem 1 ou 2 cordas fraudulentas. Aqui só faltou a mão do artista. Nas coisas mínimas, mente com facilidade. Benjamin, estupefato, deu enfim consigo mesmo. Este meu sobrinho, dizia o manuscrito, tem 24 anos de idade, um projeto de reforma judiciária, muito cabelo e ama-me. Eu não o amo menos. Discreto, leal e bom, bom até a credulidade, tão firme nas afeições como versátil nos pareceres, superficial, amigo de novidades, amando no direito o vocabulário e as fórmulas. Quis reler e não pôde. Essas poucas linhas davam-lhe a sensação de um espelho. Levantou-se, foi à janela, mirou a chácara e tornou dentro para contemplar outra vez as suas feições. Contemplou-as. Eram poucas, falhas, mas não pareciam caluniosas. Se ali estivesse um público, é provável que a mortificação do rapaz fosse menor, porque a necessidade de dissipar a impressão moral dos outros dar-lhe-ia a força necessária para reagir contra o escrito, mas a sós, consigo, teve de suportá-lo sem contraste. Então considerou se o tio não teria composto essas páginas nas horas de mau humor. Comparou-as a outras em que a frase era menos áspera, mas não cogitou se ali a brandura vinha ou não de molde. Para confirmar a conjetura, recordou as maneiras usuais do finado, as horas de intimidade e riso, a sós com ele ou de palestra com os demais familiares, evocou a figura do tio, com o olhar espirituoso e meigo,
e a pilhéria grave. Em lugar dessa, tão cândida e simpática, a que lhe apareceu foi a do tio morto, estendido na cama com os olhos abertos, o lábio arregaçado. Sacudiu-a do espírito, mas a imagem ficou. Não podendo rejeitá-la, Benjamin tentou mentalmente fechar-lhe os olhos e consertar-lhe a boca, mas não depressa o fazia, como a pálpebra tornava a levantar-se. A ironia arregaçava o beiço. Já não era um homem, era o autor do manuscrito. Benjamin jantou mal e dormiu mal. No dia seguinte, à tarde, apresentaram-se os 5 familiares para ouvir a leitura. Chegaram sôfregos, ansiosos, fizeram-lhe muitas perguntas, pediram-lhe com instância para ver o manuscrito, mas Benjamin tergiversava, dizia isto e aquilo, inventava pretextos. Por mal de pecados, apareceu-lhe na sala, por trás deles, a eterna boca do defunto, e esta circunstância fê-lo ainda mais acanhado. Chegou a mostrar-se frio para ficar só, e ver se com eles desaparecia a visão. Assim se passaram 30 a 40 minutos. Os 5 olharam enfim uns para os outros e deliberaram sair. Despediram-se cerimoniosamente e foram conversando para suas casas. Que diferença do tio! Que abismo! A herança enfunou-o. Deixá-lo! Ah, Joaquim Fidelis! Ah, Joaquim Fidelis!